Muito bem, pessoal. Vamos mais vídeo de física, provinha de física da URGS de 2022. Quem fala vocês aqui é o professor Luciano Chambinho, do cursinho Mestre Cachoeirinha. E olha, pode dar um like, que tu vai entender essa questão e tu vai gostar dela. E use a sua mão direita, vai ser fundamental. A figura abaixo representa um ímã que se move ao longo do eixo de uma bobina, que se encontra conectada por um resistor R. Tá ali o desenho, a bobina, que são vários fios de cobre enrolados. Um ímã que pode entrar, ou sair, ou se movimentar, ou ficar parado também, né? E embaixo, um resistor entre A e B. Beleza. Considere as seguintes afirmações. Agora começa a escorrer a lágrima no teu olho. A corrente elétrica em R só existe se o ímã estiver acelerado. Bom, pessoal, primeiro passo. Para que ocorra uma corrente elétrica na bobina, o ímã tem que estar em movimento, ou indo ou voltando, tanto faz. Mas esse movimento pode ser constante, ir e voltar com a mesma velocidade, ou até mesmo acelerado. Não interessa se é acelerado ou constante, se está em MRU ou MRUV. Aí depois você está misturando as matérias. Não, só para te explicar que ele pode ir cada vez mais rápido, ou ir constantemente indo, ou constantemente indo, ou indo embora, né? Então, teoricamente, é só o fato de ir e voltar. Beleza? Então, não é obrigado a estar acelerado. E isso já nos mata a 1. Se a 1 está errada, tá fora a A, tá fora a C e tá fora a E. Tu já sabe de antemão que a 2 está certa, né? Porque olha só, a corrente elétrica flui de A para B quando o ímã se move para a esquerda. Como assim flui de A para B? Ela vai de A para B. Bom, para que ela possa ir de A para B, a corrente tem que descer em A e subir em B. Agora é que vem o pepino. Como é que eu vou saber que ela vai subir e descer essa corrente? Por isso que eu fiz o quê? Separei um desenho para a gente entender. Quando o ímã entra na bobina, ó, e é o polo norte tem campos de saída. Então os campos vão ser de saída. E a bobina pensa, o que esse cara quer entrar em mim? Tu não vai entrar em mim nada, eu vou ir contra. Porque a bobina ela é muito contrária, ela é contra. O que tu quer fazer, ela faz sempre o contrário. Então, se o polo norte entra na bobina, a bobina vira um polo norte. Ela vai ao contrário, então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer obrigar a sair. Bom, aí depois entendeu que se o norte entra, a bobina vira o norte, aí tu redesenha isso nessa forma aqui. Olhando de frente, essa aqui é a bobina, olhando de frente. É essa parte aqui, ó, olhando de frente, ó. É essa partezinha aqui, tô olhando nessa parte de frente, ela como se eu fosse o ímã e olhasse ela de lata. Aí eu vou olhar aqui e vou ver que a bobina vai virar um polo norte. E eu vou ver então que a minha corrente, ela desce pela parte esquerda da bobina e minha corrente sobe pela parte direita, como tá aqui, ó. Imagina agora que eu tô olhando a bobina meio que de lado. A frente é a parte aqui, ó, essa aqui é a frente da bobina, né? Ali é a parte atrás da bobina, e nota que a corrente sobe por trás e cai pela frente, devido a esse norte que eu formei aqui. Aí como é que eu sei como é a corrente vai girar? Eu desenho. Se eu desenhar, escrever um norte, eu consigo ver. Se fosse o contrário, se a bobina fosse um polo sul, eu desenharia um S, ó. E olha como é que inverte a corrente. Quando eu desenho norte, a corrente gira no sentido anti-horário. Quando eu desenho sul, a corrente gira no sentido horário. Então aqui ela vai gerar no sentido anti-horário. Pessoal, isso aqui não é difícil, só tem que entender, praticar. Essa é a grande jogada. Então, desenhei o norte na bobina, vi que ela vai girar no sentido anti-horário a corrente, eu volto para cá e tento imaginar isso aqui agora no sentido anti-horário. Ó, ela sobe por trás e cai pela frente. Sobe por trás e cai pela frente. Sobe por trás e cai pela frente. Sobe por trás, cai pela frente. Sobe por trás e cai pela frente e vem parar lá embaixo no ar. Sacar a ideia? Eu vou fazer isso aqui, giros, 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 giros. Só que eu tenho que olhar a bobina de frente, ó. Eu vou ter que olhar a bobina de frente. E aí, de frente, essa parte aqui, eu vou pintar, pode ser? Ó, vamos pintar aqui. Essa parte que eu pintei em verde é essa parte aqui da bobina, ó, que está lá atrás. E essa parte que eu pintei em laranja é essa parte da frente da bobina, que está aqui, ó. E a corrente, então, ela vem lá por trás e cai aqui na frente. Então, ela vai cair sempre na frente, então ela vai cair nessa parte em laranja aqui, ó. E vai vir aqui para baixo e vai chegar em A. Então, realmente, a corrente vai de A para B. Por isso que a 2 está certa, beleza? Mas, tu teria que lembrar
que quando o norte entra, a bobina gera um campo norte, tu desenha o campo norte, tenta fazer com que isso que tu tá vendo, tu gire um pouquinho, né? Tu puxa a esquerda para frente e bota a direita para trás, para como eu fiz aqui, ó, frente e atrás, certo? Para poder enxergar isso na bobina. Beleza? Fizemos isso. Vamos agora para a afirmação 3, que é essa que vai decidir se é B ou é D. A corrente elétrica em R é máxima quando o ímã estiver completamente inserido na bobina. Não. Se o ímã estiver completamente inserido na bobina, ele não tem mais aproximação e afastamento. Ele vai estar dentro da bobina, então ele vai estar andando dentro dela, mas as pontas da bobina não vão sentir o ímã se afastando, se aproximando pelo lado de fora, que é o que ela quer fazer. Então tu não gera fluxo magnético na bobina, não gerando fluxo magnético na bobina, que é se aproximar e afastar do ímã, pelo lado de fora, tu não gera corrente elétrica. Então a 3 está errada, porque se o ímã estiver completamente dentro da bobina, tu não gera corrente elétrica. Então você pode marcar lindamente a letra B de Bocó. E está feito mais uma questão da prova de Física da URGS de 2023. Mas, pessoal, testa bem esse esquema aqui de aproximar e afastar, beleza? Então, quando aproxima, a bobina gera um campo norte, e quando afasta, a bobina gera um campo sul. Mas se por um acaso não fosse o polo norte se afastando, se aproximando, fosse o polo sul se afastando e se aproximando. Olha só, digamos que eu tenho uma bobina aqui, e aqui está o nosso ímã, e aqui o polo sul, e essa bobina está se aproximando. Nota que o campo aqui, ó, no polo sul, ele é de entrada, então ele vai também gerar na bobina um campo de entrada. Então sempre que tu aproxima o ímã, a bobina vai ter o mesmo tipo de campo do ímã. Aí, como seria um campo de entrada, aqui seria então um campo, um polo sul, e se fosse um polo sul, eu desenharia um S. E aí não seria no sentido horário a corrente. Então, estudem bem essa parte de o ímã se aproximar, o ímã se afastar, se aproxima o norte, se aproxima o sul, como é que funciona. Mas sempre lembra, quando o polo que se aproxima, tu gera o mesmo polo na bobina. O polo que se afasta, tu gera o polo oposto na bobina. Exemplo, se eu tenho aqui um polo norte, e aqui eu tenho a bobina, e esse polo norte se afasta, a bobina vai gerar um polo sul, o oposto. Porque o polo norte é de entrada, é de saída, ó, e a bobina vai querer gerar então um polo sul nela, e vai gerar esse mesmo desenho. Treine bem isso aí, porque isso aqui é bem legal de cair, e não tem cálculo nenhum, cara, é só teoria. Certo, pessoal? Bom, se vocês gostaram do vídeo e entenderam essa jogada, cara, curte aí, se inscreve no canal e me segue também no TikTok para mais vídeos de química, física, matemática, história, biologia, o que seja, e decora quando o ímã se afasta, se aproxima da bobina. Pessoal, um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Isso aí, tchau, tchau.